Igreja Celestial do Espírito de Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Amém, irmãos? Até aqui. Nesta passagem, irmãos, nós vemos que Jesus Cristo estava pregando, estava falando a respeito do reino celestial e explicando para o povo todo que estava reunido, e entre eles estavam judeus, fariseus, escribas, saduceus e seus discípulos também. E quando ele falava para trabalharmos não por aquilo que ficará, que estará, que faz parte deste mundo, mas Jesus Cristo dizia para nós trabalharmos na obra dele, trabalharmos para que pudéssemos salvar almas para o reino de Deus. E ele dizia mais que é exatamente para isso que Deus os selou. Significa que Deus escolheu, separou e ainda selou, dizendo: este é meu. E se você é meu, que você faça a obra que eu faço, que é trabalhar pela obra de Deus. Mas, dentre seus discípulos e todos os que ouviam as palavras de Jesus Cristo, começaram a perguntar, a fazer indagações, e disseram: o que faremos para executar as obras de Deus? E Jesus simplesmente disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Falou: se você quer fazer a obra de Deus, a obra do meu Pai, que você somente creia naquele que Ele enviou, dizendo: creia em mim, creia nesta palavra que eu estou falando. E Jesus Cristo continuou dizendo assim: porque os vossos pais, os seus antepassados, eles receberam um certo alimento dos céus, chamado maná, porém, esse alimento que os seus pais comeram não era o verdadeiro pão celestial, porque este, mesmo vindo dos céus, seus pais se alimentaram, comeram desse pão, e mesmo após ter comido do maná que descia dos céus, ainda assim eles morreram. Ainda assim eles pereceram. E muitos deles não foram morar nos céus com o meu Pai, com Deus. Jesus Cristo explicando para o povo. E eles então diziam: mas de que maneira nós podemos nos alimentar da comida celestial, se nós nem vemos ela descer dos céus, assim como descia o maná? E Jesus Cristo prosseguiu dizendo: na verdade eu te digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dará o verdadeiro pão que
que desce dos céus, explicando que Ele era o caminho, a verdade, a vida, o alimento e o sangue precioso que nos lava de todo o pecado e nos purifica. E dentre os saduceus, os judeus, os publicanos, também estando seus discípulos ouvindo essa palavra, os próprios discípulos começaram a falar para Jesus Cristo: Jesus, duro é este sermão que você está pregando para o povo. Como que você quer que eles compreendam que eles devem se alimentar de algo que eles nunca comeram nas suas vidas e que nem seu entendimento consegue perceber de que forma eles devem agir para morar nos céus? E Jesus Cristo disse: eu sei que vos escandaliza a palavra da qual eu falo, e que até entre vós alguns haverão de se dissipar, de se afastar de mim e de não querer fazer a minha vontade. Mas aquele que compreende a voz de Deus, esse terá entendimento para me servir e viver em novidade de vida. E Jesus Cristo dizia: todo aquele que o Pai me dá, que virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo dizendo que não é fácil servir a Deus, porque se fosse fácil, o mundo inteiro serviria a Deus. Jesus Cristo explicava: eu mesmo, estando lá no céu junto com meu Pai, junto com o Espírito Santo de Deus, quando houve a nossa reunião e foi decidido que eu descesse até a terra, essa não era a minha vontade, porque eu sabia que eu teria que descer, sofrer, apanhar, ser perseguido, ser injuriado, carregar a cruz, sofrer o escárnio, ser pregado na cruz, derramar o meu sangue por toda a humanidade e ainda assim saber que o povo não creria em mim. Então essa não era também a minha vontade. Você acha que eu queria descer lá dos céus? É claro que não. Eu queria ficar ao lado do meu Pai. Mas aquele que me ama não faz a sua própria vontade, mas faz a vontade de Deus que está nos céus. A palavra nos diz que muitos dos seus discípulos tiveram dissensão entre si e alguns se afastaram de Jesus Cristo e já não andavam mais com Ele. Mas Jesus Cristo prosseguia na sua palavra, dizendo: eu sei que aqui entre nós há traidores. Eu sei que alguns dos que estão entre nós têm um coração sincero, aquebrantado e me servem em verdade e em espírito. Mas há alguns entre nós que mesmo comendo do pão, mesmo se alimentando entre nós, ainda tem a coragem de nos trair. E se puder, até nos entregar à morte. Jesus Cristo estava prevendo que logo após alguns dias Ele morreria na cruz. E começou a explicar: enquanto eu estou entre vós, aprendam de mim. Vamos, Jesus Cristo falando assim, vamos participar da Santa Ceia, assim como nós aqui na igreja no domingo passado participamos da Santa Ceia do Senhor. Jesus Cristo aqui falava com o povo:
nós vamos participar da Santa Ceia, estamos reunidos, vamos partir o pão. E o pão esse que nós vamos repartir e comer, ele servirá de mandamento perpétuo para que todas as nações da terra, sejam servos, sejam escravos, sejam seguidores, ou sejam apenas admiradores, ou até mesmo aqueles que não compreendem o meu querer, que eles saibam que aqueles que me servem, eles participam do pão e do sangue, que representa a minha carne e o meu corpo, que é dado por amor de vós. E então Jesus Cristo falava para eles, dizendo assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Isso no versículo 39 do capítulo 6 de João. E ainda dizia mais, seguindo: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, Jesus Cristo falou no versículo 39 que ressuscitaria aquele que participasse do corpo e do sangue dele, e no versículo 40 ele repete, dizendo: e quem crê em mim terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Novamente ele repetiu esta palavra. E seguindo um pouquinho abaixo, no versículo 44, ele fala novamente: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Pela terceira vez ele falando que aquele que obedece à sua vontade, que crê nele, que participa da Santa Ceia do Senhor, esse será ressuscitado no último dia. E seguindo um pouquinho à frente, pela quarta vez ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E eu lendo esta palavra fiquei muito admirado, porque eu falei: meu Deus, em apenas 2 páginas o Senhor fala 4 vezes que aquele que permanece em Deus, que crê em Deus, que faz a obra de Deus. E a obra, ele nos diz que é simplesmente que creais na palavra e naquele que o enviou. Simplesmente crer em Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Isso significa viver para Deus. E participando da Santa Ceia perpetuamente até o dia em que ele voltar. Comendo do seu corpo e bebendo do seu sangue. Significa numa atitude simples de repartir o pão, não para matar a fome carnal, não, porque é apenas um pedacinho de pão e um golinho de suco puro de uva consagrado a Deus, simbolizando que você vive na fé de Deus, na fé do Espírito Santo, na fé de Jesus Cristo, crendo que Ele pode voltar hoje e nós precisamos estar com a nossa aliança renovada na presença de Deus. A palavra nos diz que a Santa Ceia é um renovo de aliança, é o início de uma nova vida. É como se fosse um novo batismo, porque o batismo nós vamos até as águas e ali é sepultados os nossos pecados e nós levantamos das águas limpos. Porém, durante um mês nós fazemos muitas coisas que desagradam ao Senhor Jesus. E para que nós não precise retornar novamente às águas, sermos lavados novamente na presença de Deus, é para isso que existe a Santa Ceia do Senhor, em que todos os meses você participa, você pede perdão para Deus e você diz: Senhor, me lava, me purifica, me renova, me faz digno, Senhor, de prosseguir nos teus caminhos, servindo a Ti, me esforçando para fazer a Tua vontade santa. E o Senhor nos perdoa, nos lava, nos limpa e diz: filho,
não olhe para trás, porque todos os teus pecados estão lançados no mar do esquecimento, e você renovou a tua aliança para comigo, e você pode prosseguir. E se nós cremos e participamos todos os meses da Santa Ceia do Senhor, então nós estamos nos fazendo dignos de morar nas moradas celestiais. Porque o Senhor disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou ir até lá e preparar lugar. Mas eu não preciso ir até lá. Por mais um tempo eu estarei ainda com vocês. Mas o dia que eu subir, eu não subirei para preparar o teu lugar, porque o teu lugar já está reservado. E quando eu chegar lá, eu simplesmente chegarei, me assentarei à destra do Rei, do lado direito do meu Pai, e ficarei olhando por vocês. Eu serei o vosso advogado fiel. O meu Pai é o juiz, mas o Espírito Santo ele descerá. E ele não será como Deus, que no princípio aparecia nas nuvens, na coluna de fogo. Ou então como eu, que andava de mãos dadas com vocês. Mas o Espírito Santo, ele habitará dentro de cada um de vós. E vós tereis poder e autoridade, assim como eu tenho, para pisar serpentes e escorpiões, para impor as suas mãos sobre os doentes e eles serem curados, para falar novas línguas, para operar milagres e maravilhas. Terão autoridade para salvar através da palavra, porque a palavra é o Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Significa que você vivendo em Espírito, o próprio Deus opera em ti. E tudo que você crê, Deus o fará em nome do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós devemos usar esse nome tão poderoso, porque foi Ele que nos deu a vida. E nós agora temos a autoridade de não mais morrermos, porque o Senhor diz que nós temos a vida eterna. Significa que quando nesta terra nós fecharmos os nossos olhos e aparentemente o nosso corpo se desvaneceu e já não existe mais, aí é que nós vivemos eternamente nos braços de Deus. Significa que o mundo não possui isso e não pode ter, porque o mundo não crê. Mas nós que somos chamados, escolhidos, separados e selados pelo Espírito Santo, então nós temos esse poder de vivermos eternamente com Deus. E Ele diz: você será ressuscitado comigo no último dia. O último dia em que você estiver andando nesta terra e porventura Deus disser: basta de sofrer, agora você vem viver comigo. Então nós passamos desta dimensão para a dimensão espiritual, a qual é a real, a qual é a realidade da vida, porque aqui este mundo é mundo de ilusão. Nós temos que passar por aqui, porque aqui é o nosso deserto, aqui é a nossa faculdade, aqui é o nosso aprendizado, aqui é que nós mostramos o nosso valor. Aqui é que nós dizemos para Deus se nós realmente somos dignos de ir morar nos céus com Deus. Porque se nós nos esforçarmos, nós perseverarmos no caminho santo de Deus, sem desviar, nem para a esquerda nem para a direita, sem olhar para trás, mas como dizia Davi: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez também esta terra. Se nós tivermos esta fé de prosseguirmos até o último dia,
então a coroa da vida eterna será posta em nossa cabeça. E nós poderemos viver em paz, sem preocupações, sem termos que estarmos distraídos com as coisas deste mundo. Como Jesus disse: eu só quero que creiais naquele que Ele enviou. Dizendo, eu só quero que você creia em mim, que você creia que eu realmente sou o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. E se você crer em mim de todo o teu coração e entregar-se, esquecendo de que o mundo pode te oferecer algo que aparentemente vai te fazer feliz. Se você crer em mim e disser, a partir de hoje, eu quero caminhar contigo, Senhor. Eu quero fazer uma aliança contigo. E eu quero fazer uma promessa, que eu andarei contigo até o último dia que eu pisar na face desta terra. Então, este terá o seu nome escrito no livro da vida e jamais será apagado. E no último dia receberá da minha própria mão uma pedrinha branca com um novo nome. Um nome que ninguém conhece. A palavra nos diz que você receberá das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo o seu novo nome, que o mundo não conhece, e nem mesmo os anjos dos céus conhecem o seu novo nome. E se você quiser ouvir da boca de Jesus Cristo o seu novo nome, você tem a obrigação de viver com Ele, de servi-lo em novidade de vida, e entregar tudo nas mãos de Deus, crendo que tudo de bom na tua vida Ele fará. Amém, irmãos? Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Eu creio que você compreendeu. E o Senhor Jesus, Ele está pronto para andar contigo. E jamais Ele vai te abandonar. Amém? E graças a Deus. Amém. Irmãos, eu quero convidá-los, se porventura você trouxe para a casa de Deus